Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, 35. Uma coisa que eu posso dizer para você é que aquilo que você necessita é possível você receber. Conquistar é possível. Então vire para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: conquistar é possível, meu filho. Uma das coisas que você tem que entender de primeira mão é que o Papai do Céu jamais maltrata um filho. Jamais. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Marcos 4, 35, vamos ler. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? É impressionante como os discípulos, eles estavam com Jesus, eles viam todos os milagres que Jesus fazia, a cura de um paralítico de nascença, um cego de nascença foi curado maravilhosamente. Eles viram Jesus fazendo muitos milagres, multiplicação dos pães, e eles entraram no barco junto com Jesus, porque Jesus falou assim: nós vamos atravessar porque eu vou para a terra de Gadareno, que eu quero fazer uma obra lá. E eles obedeceram, arrumaram os barcos, entraram nos barcos e saíram. E chegando no meio do mar, no meio da viagem, de repente começou um forte vendaval, muito forte. E a água começou a entrar para dentro do barco, e aí eles começaram a ficar desesperados, dizendo: mestre, o que faremos? Nós vamos morrer afogados aqui. Eu não trouxe meu colete à prova de vidas. O Esdras não está nem aqui para me ajudar a nadar. O Esdras não está nem eu, né? Mas olha só como que vai ser a minha vida. E eles ficaram muito preocupados. E já estavam pensando para que lado eu vou nadar para chegar na costa. E é a noite. E como que ele ia fazer isso? Como que eles poderiam se salvar daquela situação? E aí Jesus, estando no barco, levanta e fala: aquieta-se mar, aquieta-se vento, acalme-se mar. E de repente, no mesmo instante, o mar se aquietou e trouxe bonança, e eles continuaram a viagem. Aí eu pergunto para você: será que Jesus não sabia que a hora que ele fosse sair do mar e o vento ia bater e ia acontecer tudo aquilo que eles estavam passando? Claro que ele sabia. E por que mesmo assim ele foi até lá com eles? Ele não ia chegar e falar assim: nós vamos entrar nesse mar agora, e vamos chegar agora no meio do mar e nós vamos morrer todos afogados. Claro que não. Ele tinha um propósito. O Senhor, Ele tem um propósito em tudo nas nossas vidas, em todas, até nos momentos ruins. Às vezes você está passando por uma dificuldade, por algum problema que você, aos seus olhos, é impossível resolver. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que se Jesus estiver no seu barco, irmão, Ele vai levantar e vai dizer: aquieta-se. Problemas se resolvem. Porque Jesus, Ele é poderoso para fazer isso. O problema é que você tem que estar com Jesus dentro do barco. Só que a finalidade principal desse texto não é mostrar que Jesus ele é capaz de fazer qualquer milagre. E sim que Ele falou: por que vocês não levantou então e falaram para o mar aquietar? Ele esperava que os próprios discípulos fizessem aquilo.
e que não dependesse dele para resolver os problemas naturais e sobrenaturais. Então Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. A palavra de Deus diz que o Espírito levou a ele ao deserto e ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né? Diz lá que ele ficou lá 40 dias de jejum. E aí de repente apareceu Satanás para ele e começou a arguir com ele e a confrontá-lo. E ele foi lá e resistiu a Satanás e usou a palavra de Deus para combater tudo aquilo que Satanás havia colocado contra ele. Então quer dizer que o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado? Então quer dizer que Deus é ruim? Acontecem coisas ruins com você, então Deus é o culpado? Na verdade, toda a situação que você está vivendo hoje é porque Deus quer te ensinar algo, quer trazer amadurecimento para a sua vida e fé, para que você possa resistir o momento mau e todas as situações adversas que vêm contra a sua vida, você possa ter a autoridade em Cristo Jesus para repreendê-los em nome de Jesus. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, de confronto, fique sabendo, coloque Jesus no barco e tenha a capacidade e a fé em Cristo Jesus para ordenar que os seus problemas se resolvam. É impressionante como Deus, Ele sabe todas as coisas. Em Isaías 46:10 diz assim, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. A palavra de Deus está dizendo, o tempo está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E Ele sabe todas as coisas. Ele diz assim, desde o início faço conhecido o fim. Ele sabe como que vai ser o seu fim, irmão. Uma das coisas que eu falo sempre para os meus amigos, e falo assim, a coisa mais certa nesse mundo, quando você nasce, é que um dia você vai morrer. A coisa mais incerta é quando. Você pode morrer de acidente, você pode morrer de doença, você pode morrer de qualquer outra coisa, entendeu? Mas que você vai morrer, você vai. A não ser que você seja abençoado como Enoque, né? E como Elias. Se você tiver fé, eu tenho uma inveja de Elias. Nossa, eu podia também ser, né? Mas tudo bem. Vai acontecer com você, meu filho. Vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo para você, não se preocupe com esse momento. Eu estarei com você. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Inclusive a morte é o começo. O que vale mais? 70 anos da sua vida ou a vida eterna? O que vale mais é a vida eterna, irmão. Então é para isso que nós estamos aqui, para viver uma vida eterna de abundância com o Pai. Mas você está aqui por algum propósito. Ele está aqui para te aperfeiçoar, para te ensinar, para te levar a conhecer a verdadeira adoração, o verdadeiro fundamento da existência, da sua existência. O que você precisa entender nessa manhã é que você precisa resistir ao momento mau. Você precisa resistir às situações que muitas vezes parecem adversas e até insolúveis no teu entendimento. O que você precisa desenvolver dentro de você é a fé necessária para você suportar os dias maus. Em 1 Pedro 5:9 diz assim que resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes você acha que só você sofre. Irmão, não é. Só você é provado. Não é. Só o seu problema é impossível. Não é. Em Tiago 4:7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que Satanás quer é que você desanime, acreditando que o seu problema, aquilo que você está vivendo, é algo impossível de ser resolvido.
Mas o Senhor diz para você que você precisa se fortalecer nele, que você precisa tomar forças para que você possa resistir o momento mau. Em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 3 e 5 diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tornar-nos obedientes a Cristo. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã é que, irmão, a sua luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. E a gente não luta conforme os padrões humanos, nós lutamos nas regiões celestiais. Primeiro acontece no céu, depois na terra, irmão. É imprescindível que você entenda nessa manhã que o Senhor quer levar você a um outro nível de entendimento da palavra dEle, a um outro nível de conhecimento do grande amor que Ele tem por você, porque a gente subestima muito esse amor. Às vezes a gente acha que por teu vizinho ou por teu irmão estar melhor que você hoje, ele ama mais ele do que você. É que nem irmãos que tem 4 irmãos. Eu sempre achei que a minha mãe gostava mais da minha irmã Priscila. Eu sempre achei. Mas com certeza ela pode tratar os filhos diferente, porque os filhos são diferentes. Você é diferente. Mas o amor dela, com certeza, é igual a todos. Tenho certeza. É verdade, mãe? Tá vendo? É verdade. O Papai do Céu, Ele te ama de qualquer forma, irmão. Mesmo você fazendo coisas erradas, Ele vai continuar te amando. Inclusive, eu estava vendo um vídeo de manhã, ontem, hoje, não sei, lembra, que você sabia que se um filho seu cometer algum crime e você ajudar ele a fugir, você não comete um crime? Sabia? A lei não pune a mãe que protege o filho, independente de qualquer coisa que ela faça. Ele pode ter matado Lula, mas ele vai... Ele vai, se ela proteger ele, esconder ele e ajudar ele a fugir, ele vai, não é culpada de crime nenhum. É impressionante como, se o homem entende isso, imagine o Pai do céu. Se nós que somos humanos, que nós que somos ruins, entendemos isso, imagine o Papai do céu. É impressionante como nós nos diminuímos perante os nossos problemas. Só que o Senhor quer trazer uma verdade para você. Ontem eu trouxe uma palavra para os jovens que me fez pensar muito, refletir muito. Imagine você, né? Eu gosto muito de filme de guerra. Eu gosto muito de seguir as coisas de guerra na Ucrânia. Eu acompanho os vídeos, eu gosto eu já assisti umas trilhões de vezes aos vídeos da Segunda Guerra Mundial. Quem é assim também? Que gosta também? Só você, Vitor? Eu gosto. Eu acho legal, eu acho assim, como será? Talvez é impressionante porque eu fico imaginando como que era a guerra quando era na Idade da Pedra. Era um tá com um toco para lá, outro tá com uma pedra para cá, né? Outro, vai lá e puxa o cabelo do outro, né? Eu não sei como que era a guerra antes da pedra. Depois, de repente, a gente vê o homem com arco e flecha, tacando flecha para lá, taca para cá, lança para cá. Daqui a pouco a gente vê, hoje a guerra é com drone. Na Segunda Guerra Mundial eram os tanques de guerra. Quando fizeram os tanques de guerra, os tanques estavam lá, né? E todo mundo morria de medo dos tanques, porque o tanque era uma fortaleza que era quase intransponível. E aí hoje o tanque já não serve mais para nada, porque um drone desse tamanho, de R$1.000, vai lá e joga uma bomba em cima dele lá e ele despedaça. Mudou muito. A estratégia do homem para ver como que ele faz para matar mais homem, mais rápido.
A nossa natureza é muito ruim, né? É um negócio impressionante. A gente sempre está indo em direção ao pecado, a nossa natureza adâmica sempre nos leva a não conhecer. Mas, irmão, eu vou falar para você, uma das coisas que Deus se aborrece muito é a tua falta de fé. É você não crer o suficiente para entender que Ele te ama e morreu na cruz por você, e Ele te salvou e vai voltar e vai te levar para a eternidade, e os seus problemas momentâneos não são problemas que são indissolúveis, porque Ele venceu já na cruz. Então nós precisamos nos armar contra as investidas de Satanás, porque Satanás ele quer nos derrotar, ele quer trazer à nossa existência, à nossa consciência, algo ruim sempre, porque ele nos odeia, ele odeia tudo aquilo que Deus ama. Então você tem que entender que você tem que se armar contra essas investidas de Satanás, porque você tem dois inimigos para vencer. Um é o próprio Satanás, ou cabeça de guidão, que fica te tentando, te atazanando, te fazendo chorar, entendeu? E o outro é você mesmo. Porque a sua falta de fé faz com que Satanás se fortaleça. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6:10, abra lá, nós vamos ler até o 18. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, permanecendo inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com prontidão no evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, irmão, é contra principados e potestades, que poderá, a palavra de Deus diz que se você for revestido com a armadura de Deus, você vai suportar toda a investida de Satanás contra a sua vida. Mas você precisa colocar a armadura, você precisa colocar o capacete da salvação, o cinto da verdade, você precisa, porque senão se você for para uma guerra, e você nós estamos em guerra, na verdade, e se você não se reveste com todas essas armaduras, com todas essas proteções, Satanás ela pode te atingir. Mas como que eu faço para vestir isso tudo? A palavra está dizendo aí, para você crer na palavra de Deus, viver a justiça, você tem que colocar a verdade como princípio. Você precisa. O escudo da fé. A fé, irmão, vai te proteger contra as flechas, os dardos inflamados do maligno. A fé, confiar que Jesus já fez por você, acreditar que Ele está aqui e cuida do seu coração e das suas emoções. É importante que você entenda isso nessa manhã, é muito importante. Imagine que um povo entra em guerra contra outro povo, só que o outro povo não tem arma nenhuma, mas um outro está armado até os dentes. Sabe o que vai acontecer? O povo que está armado vai subjugar aquele povo, vai matar todos os homens, e aqueles que sobrarem, eles vão escravizá-los. Agora, se aquele outro povo estiver armado, treinado, irmão, a briga vai ser boa. Mas você tem que entender que se você não orar, a palavra de Deus diz assim, que você tem que orar, a oração e súplica, nós acabamos de ler. Você tem que estar na presença de Deus, para que você resista ao momento mau, para que você se fortaleça, porque nós estamos em guerra constantemente.
Nós estamos em guerra constantemente. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã para que você seja vitorioso, irmão, porque Ele está te dando estratégias para suportar o dia mau. Então vira para a pessoa que está ao teu lado assim: Deus te dá estratégia, irmão. Aí diz para ele assim, ó: coloca a armadura, irmão, coloca a armadura. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Agora, você já viu como que é um treinamento? Eu estava lendo uma reportagem esses dias e eu estava vendo como que é o treinamento de um fuzileiro naval. Irmãos, de cada 10 soldados que se colocam como para ser fuzileiro, que se candidatam para ser fuzileiro, somente um consegue ser. Porque o treinamento é muito exaustivo. Não é só treinamento físico que o cara tem que estar preparado. Ele tem que estar com a mente, com a emoção dele muito estável. Porque senão ele não consegue terminar o curso. Porque ele é testado em todos os níveis. Nível hard de teste. Um piloto também de aviação de caça, ele para ser piloto, ele precisa ficar muitas e muitas horas treinando, estudando. Aí quando você pega e observa aqueles guerreiros que são os soldados fuzileiros e os pilotos de aviões, de caças, esses são de fato guerreiros, né? Agora, e você? Você sabe que quando você aceitou Jesus, você se tornou um soldado de Cristo e agora você está em guerra constante. E o quanto você está treinado? O quanto você está habilitado para suportar as investidas de Satanás? Ou você vai morrer na guerra, ou você vai perder essa guerra. Mas em nome de Jesus, você não vai perder essa guerra, porque Jesus já venceu por você. Você precisa só ter essa consciência. O que acontece é que a gente tem que entender que as lutas vão acontecer, as provações vão existir. Às vezes a gente perde alguém que a gente ama, às vezes a gente perde um trabalho, a gente perde um emprego, às vezes acontece algumas coisas ruins, a gente faz mau negócio, acontecem coisas ruins. Mas você não pode ficar observando só aquilo, você tem que entender que tudo aquilo que acontece com nós é porque Deus tem permitido para que você aprenda. Ele está te treinando. O treinamento consiste em você resistir aos momentos maus. É você suportar os momentos maus e pedir a direção do Pai para que você consiga suportar essa vida. Resistir. A palavra de Deus diz que resistir ao Satanás e ele fugirá de vós. Ou seja, ele vai ficar com medo de você. Ele já tem medo de você só por você já ser de Cristo, irmão. É assim que funciona. O que acontece é que a gente subestima a unção de Deus na nossa vida. Subestima como você é em Deus, porque às vezes você tem pecado, irmão. Irmão, pecado nós temos. Nós nascemos em pecado. É por isso que Jesus morreu na cruz. Porque Ele sabe que você não pode ser, você não é autossuficiente. Então toda hora a gente tem que ficar olhando para a cruz e falando: Senhor Jesus, me perdoa. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, me restaura, me renova. É por isso que Jesus morreu na cruz. Porque Ele sabe que você precisa dEle. Mas você tem que estar com Ele no barco, entendeu? E usar toda a estratégia que Ele está te dando, que é usar a armadura, que você usar o escudo, o capacete. Se você colocar... Irmãos, eu fico imaginando, lembra quando Davi lutou com Golias? Golias tinha capacete, mas ele deu uma pedrada e matou Golias. Só que Golias tinha uma venda no capacete, um furo no capacete. E foi lá que Davi acertou. Então o capacete tem que ser usado de forma correta, né? Você já é salvo, mas você tem que estar sempre lembrando dele, de ajustar ele, de colocar ele certinho. Não deixar ele cair de lado, ficar como boné, entendeu? Então, hoje eu uso o capacete, amanhã eu não uso mais, né? Fica que nem boné, né? Coloca boné hoje, tira o boné. Irmão, não pode esquecer da sua salvação. Não pode esquecer que Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço. Não ignore isso. O que acontece é que a gente confia muito em si mesmo às vezes.
Confia muito na sua habilidade de negociar, no seu dinheiro ou nas pessoas que estão ao teu redor, irmãos. O barco estava lá, o vento estava batendo, né? Eles estavam com um barco bom, provavelmente. O barco não te garante. A brisa suave não vai te garantir. O vento não vai te garantir. O mar não te garante. Nada te garante. Porque hoje pode estar tudo bem, amanhã você pode ficar doente. Mas o que te garante, de fato, é Jesus. É Jesus no teu barco, irmão. O que acontece também, irmãos, é que nós se conformamos com muito pouco. Nós se conformamos com as quirelas. Abra sua Bíblia em 2 Reis 13, 14. A gente vai ler até o 19. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele, chorou e gritou: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e com ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Olha só o que aconteceu. Jeoás ficou sabendo que Eliseu estava doente, e ele foi visitar Eliseu. E aí Eliseu olhou para ele, e o Senhor começou a falar com Eliseu, e Eliseu começou a profetizar para o rei Jeoás. E disse: atire a flecha pela janela. E ele atirou a flecha. E ele disse: essa é a flecha da vitória. Você vai vencer os sírios. Aí agora pegue as flechas e atire no chão quantas vezes você puder. Ele pegou e tirou só 3 vezes. E aí ele ficou irritado com o rei Jeoás e disse: você devia ter atirado 5, 6, 7 vezes. E aí você iria derrotá-los completamente. Mas como você só atirou 3 vezes, você só vai vencer eles 3 vezes. Eliseu, irmão, era um homem de Deus que ele não se conformava com qualquer coisa. Eliseu, quando estava com Elias, Elias falou para ele: Eliseu, o Senhor vai me levar, e se você estiver comigo, você vai continuar o meu ministério. E aí Eliseu: eu vou ficar com você até o fim, só que eu quero porção dobrada do teu espírito. Ela falou assim: então se você ficar comigo até o fim, você vai receber. Então Eliseu, ele não se conformava só com a unção que Elias tinha, ele queria muito mais do que Elias tinha. E a Bíblia diz que ele fez o dobro de milagres do que Eliseu fez. Elias fez, porque eu disse. Para você entender, irmão. E aí a hora que Deus estava ministrando sobre a vida de Jeoás, ele se conformou apenas com pouco, irmão. Porque aquela flecha que ele lançou não ia se tornar um míssil balístico com ogiva nuclear, ia cair lá no território e ia estourar eles lá. Não. E aquelas flechas que ele lançou ao chão não era uma flecha que tinha algum assírio, um sírio cavucado debaixo da terra que iria acertar ele. Não tinha. Mas era algo profético. Era algo que Deus estava dizendo: irmão, se você fizer isso, você vai... Irmãos, a maior parte, eu diria para você, 99% das promessas que Deus nos dá, ela é condicional, ou seja, ela está condicionado à sua atitude, à sua forma de você se comportar perante Deus. As promessas que Deus tem de bênção, de restauração, de cura, de milagres, irmão, elas são condicionadas à sua fé, a você.
Aí Deus prometeu me abençoar e eu vou ficar rico. Aí você senta e espera ficar rico. Ah, você vai. Você vai ficar rico mesmo. Rico de com dor nas costas, né? Calo no glúteo. Qualquer coisa, menos dinheiro. Agora, se Deus te prometeu e você vai e toma posse daquilo e caminha na direção da sua bênção, irmão. Já pensou se Deus chegou para Josué quando Moisés morreu e falou: Josué, tá vendo? Aquela terra é tua e do teu povo, né? Vai lá, toma posse. Aí Josué falou: legal, bacana, ganhei a terra, né? Aí agora. Aí Deus falou: esforça-te que eu te ajudo. Tem a sua parte, irmão. Aí Josué acreditou naquela promessa e foi para a guerra. Muitos soldados morreram, ele teve dificuldade? Teve. Irmão, vai ter. Mas Deus, Ele vai estar com você e a hora que precisar de um milagre, Ele vai fazer. Quando Josué estava guerreando ele, a primeira guerra que ele fez foi contra Jericó. E Deus falou assim: você vai tomar aquela cidade. Então vamos lá tomar aquela cidade. E o que nós vamos fazer? A cidade tem muralha. E agora? Agora você vai 7 vezes, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas já pensou se ele desanimasse na primeira? Ele não tinha visto o milagre, que a cidade ela caiu, a muralha caiu, irmão. Ele não precisou lançar uma flecha. Porque Deus queria provar para ele: se você crer em mim e no meu poder, você vai ver milagres. Posso ouvir um glória? Sabe quem vai ver o milagre? É você, irmão. Mas você tem que, às vezes, 7 vezes. Aconteceu a mesma coisa quando Elias profetizou seca no reino de Acabe. Quando ele foi orar para que Deus voltasse a chover na terra, ele fez quantas vezes ele teve que ir lá, mandou o moço ver? 7 vezes. Já pensou se ele tivesse parado na terceira, na segunda? A nuvem tinha estacionado lá longe. Lá ia alagar, aqui não. É necessário, irmão, a tua parte em tudo aquilo que Deus te prometeu. Mas você precisa estar fiel nisso. Resistir, irmão. Tem que resistir. Você não pode desanimar pelo problema que você tem. E nem pela situação que está acontecendo hoje. Você não pode deixar Satanás pilhar a sua fé. E às vezes, são 7 vezes. Mas Deus, Ele te promete que Ele vai fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer. Você precisa resistir. Na história de José, irmão, ele foi, quando começou a sua vida, Jacó, gostava muito de José. Ele é o filho predileto dele. E Jacó deu uma capa nova para ele, colorida, sem costura. E os irmãos deles ficavam todos enciumados. E ainda por cima Deus deu sonhos para ele. E ele foi lá e falou para os irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Os irmãos dele queriam matá-lo, porque tinham ciúmes dele. Inveja. E aí falou assim, mas aí um dos irmãos falou assim: em vez de matar, a gente não ganha. Se a gente matar, a gente não vai ganhar nada com isso. Mas se a gente vender eles, a gente vai ganhar um dinheirinho. Aí foram lá e venderam ele. E ele foi ser escravo lá no Egito, uma terra distante. E lá, ele estava lá, começou a trabalhar, e ele começou a trabalhar, e foi comprado por Potifar, e trabalhava na casa de Potifar. E aí tinha lá a mulher de Potifar, olhou para José e falou assim: José, pedaço de mau caminho, José. Escravinho da hora. Será que vamos, né? Potifar não está aí, talvez não tinha, né? Aquelas coisas que, né? Para dar la fila, na época. E aí o Potifar, viajando ao longe, e a mulher dele olhou para José e falou assim: não, você é meu, vem cá.
E José correu dela. E ela, indignada, foi lá e falou: está querendo me estrupar, esse bandido desse José. E ele foi lá e foi preso. Injustamente. Irmãos, Deus havia prometido que toda a sua casa, bênçãos para José. E agora, depois de todas aquelas promessas, ele estava numa prisão, acusado injustamente. E Deus havia prometido para ele, em sonhos. E o que aconteceu? José ficou lá na cadeia. E mesmo na cadeia, ele foi um homem de Deus, em que interpretava sonhos. Teve um dia que ele interpretou sonhos lá do copeiro do rei e do padeiro do rei. E achou, agora vai! Só que não, porque o outro esqueceu dele. E depois de muito tempo, o cara lembrou dele, lembrei, tem José lá, José sabe interpretar sonhos. Aí ele foi lá e interpretou os sonhos do rei. E tudo aquilo, todas aquelas promessas que Deus havia dado antes, se concretizou. Mas ele não desistiu. Ele confiou nas promessas e nos sonhos que ele teve. Ele não desistiu. Ele foi resiliente, ele suportou a tentação. Eu estava pensando ontem, né? Falei assim, porra, José é o cara, né, velho? Por que, Deus, você errou. Devia ter colocado José no Éden. E não ele aqui, entendeu? Está no lugar errado, José. Se ele tivesse no Éden, a gente estava de boa até hoje. Né? Mas colocou Adão. Deu errado, deu ruim. Mas Deus tem planos para tudo, né, irmão? Deus, Ele conhece os corações. Ele sabe quem você é. A palavra de Deus diz que nenhum fio de cabelo seu cai sem que Ele saiba. Deus, Ele é bom. Ele quer que você se fortaleça dEle. Ele quer que você saia dessa manhã daqui fortalecido no Senhor. Confiante de que Ele vai fazer tudo por você. Confiante de que todas as provações que você está vivendo, ou os sonhos que você quer viver, que ainda não se realizaram, eles vão se realizar porque Deus é bom. E Ele te escolheu para produzir bênçãos, amor, sobre a sua vida. É importante que você entenda isso. Não desista, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Quando chegaram lá os 12 espias, foram espiar a terra prometida. Quando eles voltaram, os 10 espias falaram: nossa, a terra lá é boa mesmo, hein? Você viu? Tem os cachos de uva desse tamanho, assim, tem água bastante, a vegetação é boa para pasto, tem fruta, o negócio é bom demais lá, hein? Só que tem um problema. Tem gigante lá. Só que tem outro problema. As cidades são fortificadas. Vai ser difícil conseguir conquistar aquela terra. 10 falaram assim. E eles se desanimaram e choraram. Só que aí apareceu Caleb e Josué e falou assim: não, peraí. A terra é fortificada, né? As cidades são fortificadas, existem gigantes lá, mas o Senhor disse que nós vamos conquistar. Então vamos lá dar flechada nesses caras, mano. Bora lá, pega a sua espada aí, vamos lá. E eles ficaram como você é soberbo? Como assim? Você é soberbo, você não está vendo que está tudo, você quer matar todos nós? Não, irmão. Às vezes eles pareciam ser humildes, pareciam. Mas quem estava com a razão era Josué e Caleb. Deus apenas estavam testando a confiança deles. Às vezes você está olhando para uma situação e ela está difícil mesmo. Só que é o seguinte, irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus, nós acabamos de ler, que é a espada do Espírito, irmão. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo, para que Ele possa vencer os dias maus. Vencer, às vezes, até as suas próprias vontades, irmão. Você acha que nós queremos levantar todo dia felizes e alegres para ir
trabalhar, não é todo dia que você levanta alegre e feliz. Tenho certeza disso. Mas o Senhor está dizendo, continua, não para, não desanime, se fortaleça em mim. Eu tenho dons para te dar. Você vai falar em outras línguas, você vai ter visões. A palavra de Deus diz que Ele derramou sobre toda a carne o seu espírito, irmão. Você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Então recebe isso. Fique de pé. Uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu coração é que Ele vai voltar, Jesus está voltando, irmão. Amém? Ele está voltando. O tempo, irmão, é precioso hoje. A gente, não a Dilma falou uma vez que não dá para armazenar vento, e nem tempo, irmão. Você não pode armazenar tempo para usar depois, não vai dar. O tempo é agora, você tem que usar o tempo já. O que Deus preparou para você é hoje que você vai viver. É hoje que você tem que crer, é hoje, é agora que Deus vai fazer por você tudo aquilo que você não consegue fazer. E que todos os sonhos que o Senhor tem te dado, Ele vai realizar, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, não se desanime. Às vezes, irmão, é porque alguém está falando mal de você, irmão. Eu vou falar para você. É impossível você ter 100% de aprovação. Não vai acontecer. Se eu fosse contar quantas vezes já falaram mal de mim, irmão, eu ia ter a Bíblia do Tercílio. Entendeu? Mas eu entendo assim que eu tenho que dar satisfação para o meu Pai. Não se importe com o que falam de você. Eu tenho que dar satisfação só aquele para o Rei dos Reis. O que eu me importa, eu até brinco com meus amigos, eu não me importo o que falam de mim. Eu não me importo. Eu só me importo o que Deus pensa de mim. E isso para mim é relevante. Então eu tenho que estar sempre no altar. Eu tenho que estar sempre no altar, irmão, porque as setas do inimigo, ele vem, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas não vão gostar de você às vezes, não vão gostar do seu sorriso, do seu cheiro, irmão, não se importe. O Senhor está dizendo para você, confia nele e no seu grande amor. E ore por aqueles que te perseguem, entendeu? Orem, eu tenho muita experiência com isso, irmão. Uma vez eu estava num trabalho meu e teve uma perseguição. E aí falaram mal de mim. Eu falei, tudo bem, pode falar. E aí eu fui orar, né? Eu falei assim, Deus, falaram mal de mim. Não aceito. Estão falando mal de mim. Aí Deus falou, falaram mal de você? Tá. Quem que falou? Eu falei, tal fulano falou mal de mim, ó. Irmão, no dia que o Senhor me colocou na frente dele, daquela pessoa, e eu fiquei muito constrangido. O cara falou mal de mim, velho. Não fiz nada para ele. Aí, passou um tempo, teve a mesma situação, e eu fiquei sabendo que aquela pessoa tinha infartado e estava na UTI. E aí, Deus chegou para mim, e a hora que eu fiquei sabendo, eu falei assim, nossa, o que aconteceu com o cara? Aí Deus falou para mim assim, falou mal de você, velho. Eu não aceito falar mal de você. Vai pagar. Eu falei, Deus, não precisa tanto. Vai matar o cara porque falou de mim. Irmão, ele tem ciúmes de você. Pode deixar aqui, ele vai te defender. Ele vai te defender, não se preocupe. Ele é o nosso advogado. Não precisa você ficar argumentando, tentar resolver. Eu aprendi que eu nunca mais me justifico. Entendeu? Nunca você vai me ver justificar. Sabe por quê? Porque eu entendi que quando você precisa se justificar, significa que você não confia que Deus está ali sendo seu advogado. E você vai querer se defender por você mesmo. Então você fica à sua própria sorte. Mas quem é teu advogado? É Jesus.
A hora que você chegar lá, Ele vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel, pode entrar, meu filho. Vamos lá voar com os anjinhos. Agora, você tem que crer que o Senhor é o seu protetor. Você tem que crer que o Senhor vai fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer. E você tem que crer que o mundo é mau mesmo, mas o Senhor é bom. Você tem que crer isso. Não saia daqui nessa manhã sem a sua armadura. Não saia daqui dessa manhã sem entender que o Senhor, Ele te ama de forma intensa demais, para não se preocupar com você. Ele se preocupa com as suas emoções, com os seus problemas. Mas Ele quer que você confie nele, porque Ele está no teu barco. Mesmo quando você não conseguir, Ele vai fazer por você, porque Ele é bom. Então feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu te peço que a tua presença venha sobre os teus filhos, que a confiança em ti, que o teu grande amor, que a sua misericórdia, que a tua paz venha sobre cada um aqui, Pai. Não deixe, Pai, que seus filhinhos adoeçam nas suas emoções. Não deixe que os seus filhinhos adoeçam no seu físico. Não deixe, Pai. Não permita que Satanás tenha vitória. Mas, Senhor Deus, que cada um aqui possa colocar a sua armadura, a armadura que o Senhor nos prometeu. O capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, Pai. Que o Senhor sobre nossas vidas, Pai. E que possamos, durante esses dias, tudo aquilo que Satanás trazer contra as nossas vidas, e tudo aquilo que ele quiser nos seduzir, nós possamos ter forças, Pai, resiliência para suportar o momento mau. Então cuida do nosso coração, Pai. Cuida do nosso coração. Não deixe que os nossos sentimentos, a nossa vaidade venha sobrepor a tua bondade, Pai. Mas que o teu grande amor, que a tua misericórdia, que a tua paz venha sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor, amar uns aos outros, o Senhor nos amou. Que nós, onde quer que nós estejamos, possamos, Senhor Deus, refletir a tua glória, Pai. Onde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, possamos ser referência do teu grande amor. Não deixe, Senhor Deus, que os nossos pés vacilem, nem que os nossos joelhos fiquem trêmulos, mas que o teu grande amor esteja sobre nossas vidas. Como o Senhor nos prometeu. Mas não deixe que o nosso espírito se confunde com o que está acontecendo conosco. Não deixe que nós se conformemos com o pouco, mas que nós possamos ser inconformados com a tua presença, porque nós temos que ter mais do que temos hoje da tua presença. Que nós possamos ser inconformados com o nosso relacionamento, com o nosso cônjuge, com a nossa família, que possamos ficar inconformados com isso, e que cada dia mais a união entre as nossas famílias possa ser cada vez maior. Que a tua presença venha sobre nós. Acampa os seus anjos ao nosso redor, livre-nos de todo o mal, Pai, eu te peço. Que a tua presença possa estar, ó Deus, nesta manhã sobre cada vida aqui. E quando sairmos daqui, possamos ser atalaias do teu reino. Possamos ser, ó Deus, possamos refletir a tua glória, Pai. E em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a potestade do mal que tem tentado contra os seus filhos. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda a potestade do mal que tem intenções malignas contra os teus filhos, Pai. Caia por terra todo espírito de enfermidade, caia por terra toda injustiça, caia por terra agora toda mentira, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora a bênção plena, completa sobre a vida dos teus filhos. Complete, Senhor Deus, a tua obra em nossas vidas, pois nós nos rendemos a ti e na sua soberania, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus.
Amém. Vire para a pessoa que está ao teu lado, abraçar ela e diz assim: você é valente, meu irmão. Você é forte. Fala para ele assim: ó, Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. E eu posso dizer para você que Ele vai voltar. E Ele quer, a hora que você chegar, a hora que Ele voltar, Ele vai te abraçar, te dar um beijo no rosto e dizer: meu filhinho querido, meu mimadinho. Irmãos, sabe o que eu acho? Eu acho que Jesus me mima. Mas aqui tem mais de 100 pessoas mimadas, sabia? Amém? Repete comigo: Jesus me mima. Ele te mima, porque Ele é apaixonado por você. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa se fortalecer no Espírito do Senhor, e não se preocupe com as lutas, com provações, mas se fortaleça, para que você possa resistir o momento mau, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.